noite, meus irmãos, graça e paz. Certa vez, eu estava conversando com um irmão na fé, um irmão maduro na fé, um irmão que tinha um longo tempo de caminhada com o Senhor Jesus. Esse irmão, inclusive, ele era considerado um mestre na igreja, ele era um professor de escola bíblica. E conversando com esse irmão a respeito da Bíblia, a respeito de verdades da nossa fé, me surpreendeu uma pergunta desse irmão. Esse irmão me perguntou: mas pastor, como que o Senhor Jesus subiu aos céus depois da sua ressurreição? Ele subiu em carne, em corpo, ou ele subiu em espírito? Eu me surpreendi com a pergunta desse irmão. Um irmão que tinha um longo tempo de caminhada na fé, um irmão que inclusive ministrava aulas na igreja, uma referência, e um homem piedoso, um homem de Deus, com esse tipo de dúvida. E ali eu falei com esse irmão a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, sim, ele ressuscitou em corpo, mas com um corpo glorificado. O Senhor Jesus, uma vez que se encarnou, ele se tornou homem, plenamente Deus, plenamente homem, e subiu aos céus, assumindo a nossa natureza, e para sempre será plenamente Deus, plenamente homem. E eu fui falando com esse irmão que, na verdade, essa não é simplesmente uma doutrina misteriosa da palavra de Deus. Essa é a nossa maior esperança. Porque ele se assemelhou a nós. Ele assumiu a forma humana. E por causa disso, ele é, como a Bíblia diz, as primícias da ressurreição. Nós temos a certeza de que quando ele voltar dos céus para nos buscar, nós ressuscitaremos com ele. Essa é a nossa verdadeira esperança. Essa é a nossa esperança eterna. Esse é o Evangelho. Se nós lermos atentamente a pregação do Evangelho no livro de Atos, nós podemos ver, por exemplo, no capítulo 4 de Atos, Pedro e João pregavam a ressurreição. No capítulo 17 de Atos, quando Paulo está em Atenas, aquela cidade cosmopolita, Atos deixa claro que Paulo pregava em Jesus Cristo a ressurreição. Quando Paulo é interpelado em Atos 23, lá em Jerusalém, ele é preso pelo Sinédrio, aquele conselho dos líderes judeus. Atos faz questão de dizer, na sua defesa, Paulo prega a ressurreição. Quando Paulo é levado para testemunhar diante de reis, governantes romanos, no capítulo 24 de Atos, diante de Félix, Paulo, Atos diz, prega a ressurreição. Quando Paulo, mais uma vez em julgamento, em Atos 26, diante do rei Agripa, Atos diz que Paulo prega a ressurreição. Nós não estamos diante de um assunto sem importância. O Evangelho é a esperança da ressurreição. Essa esperança que deve brilhar no meu coração e no seu coração. Se nós não temos brilhando em nossos corações a esperança da ressurreição, meus irmãos, talvez nós estejamos crendo num evangelho ainda deficiente e que ainda falta partes importantes, doutrinas importantíssimas deste evangelho em nossa vida. Como na vida desse irmão com quem eu conversei. Talvez
a nossa fé esteja deficiente. Talvez nós até conheçamos a doutrina da ressurreição, mas a nossa conduta, a nossa fé, ela não está coerente com essa doutrina, com esse conhecimento, porque nós não aguardamos pela ressurreição, nós não esperamos pela ressurreição. Mas, meus irmãos, este é o presente do Evangelho, essa é a bênção do Evangelho, essa é a boa notícia do Evangelho, a esperança da ressurreição. Cristo conquistou por nós, Cristo ressuscitou, Ele é as primícias, Ele é o primeiro fruto da ressurreição, e nele nós temos a certeza de que nós também ressuscitaremos. Nessa noite, nós vamos perceber como é central a esperança pela ressurreição. O Senhor Jesus deseja que nós aguardemos pela ressurreição, que a esperança da ressurreição esteja viva em nossos corações. Abre sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 27 até o versículo 40, pensando a respeito então dessa doutrina tão importante, a ressurreição, a esperança da ressurreição. Jesus deseja que nós aguardemos pela ressurreição. O Senhor Jesus deseja que nós esperemos pela ressurreição. Lucas 20, do versículo 27 ao versículo 40. Acompanhe, por favor. Alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros 7 casaram-se com ela, e morreram os 7 sucessivamente sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: Respondeste bem, mestre. E ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Vamos orar, feche seus olhos. Bendito Deus, nos colocamos nas tuas mãos, clamamos mais uma vez que o Senhor nos abençoe, que a tua palavra, Pai Santo, possa penetrar em nossos corações, fazer a sua obra e gerar em nós aquilo que te apraz, aquilo que é a sua vontade, nos dando, Pai Santo, uma esperança mais profunda da ressurreição que o Senhor Jesus conquistou por nós. Abençoa-nos neste tempo, abra os nossos ouvidos, abra os olhos dos nossos corações, fala conosco, nós clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, neste momento do ministério do Senhor Jesus, ele está na sua última semana de vida. Ele já entrou em Jerusalém, naquela entrada triunfal, as multidões o reconhecendo como Messias, gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o filho de Davi, Hosana nas alturas. E o Senhor Jesus entra em Jerusalém,
E ali, talvez frustrando as expectativas de muitos, o Senhor Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele não se dirige ao trono, ele não se dirige ao palácio político. O Senhor Jesus, ele se dirige ao templo. E a sua primeira atitude quando entra em Jerusalém é purificar o templo. Existiam ali mercadores, mercenários, cambistas. O Senhor Jesus constrói um chicote e ali expulsa todos aqueles mercadores do templo. Ele purifica o templo para que agora, em Jerusalém, ele como Messias, como Senhor do templo, possa exercer o seu ministério profético, pregar a palavra de Deus no templo em Jerusalém. E é isso que o Senhor Jesus vai fazer todos os dias na sua última semana de vida. Ele vai acordar cedo, ir até o templo para ensinar. Na tardezinha, ele volta para o Monte das Oliveiras ou para Betânia, junto com seus discípulos, para dormir, para voltar para o templo novamente. E o capítulo 20 de Lucas é o capítulo dos embates. Quando o Senhor Jesus purifica o templo, os inimigos começam a questionar o Senhor Jesus e começam a levantar uma série de embates, uma série de perguntas para apanhá-lo em alguma contradição, para entregá-lo aos romanos, entregá-lo à morte. E aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, é o último dos embates do Senhor Jesus, quando vem os saduceus, e diz agora que depois desse embate, ninguém mais tinha coragem, ninguém mais ousava questionar o Senhor Jesus, fazer nenhuma pergunta contra ele. Este é o último dos embates do Senhor Jesus, um embate que diz respeito à ressurreição. O Senhor Jesus deseja que todos nós, seus discípulos, aguardemos pela ressurreição. De que modo? Como devemos aguardar pela ressurreição? Em primeiro lugar, com toda a nossa mente. Com uma mente esclarecida pela ressurreição. Com toda a nossa mente. Não com uma mente dividida. O que está existindo aqui nesse embate é um embate, é uma oposição de mentalidades. São mentalidades diferentes. De um lado, uma mentalidade imediatista. Uma mentalidade que olha somente para as coisas deste mundo. Que entendem que todo o propósito da existência humana se esgota nas coisas deste mundo. A outra mentalidade, a mentalidade de Cristo, é a mentalidade da ressurreição. É a mentalidade que olha para essa vida com os olhos da ressurreição. E que então, ao se relacionar com essa vida, antecipa a ressurreição ou semeia para a ressurreição. Nós vimos neste texto aqui, nós acabamos de ler, que o Senhor Jesus, ele está fazendo uma distinção, ele está fazendo uma separação. Jesus fala, olha, existem dois tipos de pessoas, que são opostos, que são distintos, que não se misturam. Existem os filhos dessa era, os filhos dessa era. O Senhor Jesus diz, versículo 34, e existem os filhos da ressurreição. Versículo 36. E a maneira como eles se relacionam com as coisas deste mundo é completamente diferente. Em particular, no assunto desse debate, a maneira como eles se relacionam com o casamento é totalmente diferente. Os filhos dessa era se casam. Os filhos da ressurreição não se casam. O que está acontecendo aqui? Que história é essa? Jesus está ensinando, chegam os saduceus. Os saduceus eram um grupo, uma seita poderosa entre os judeus. Os principais sacerdotes pertenciam à seita dos saduceus. Muitas vezes eles se aliavam com os fariseus, mas eram uma seita diferente dos fariseus. Os saduceus, eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, na lei de Moisés ou a Torá,
o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Eles só acreditavam nesses 5 livros. Eram os únicos livros sagrados para os saduceus. E mais, os saduceus, eles afirmavam que, olha, ressurreição não existe, espírito não existe, alma não existe, anjos não existem, não existe nada disso. O que existe é aqui e agora, ponto. Essa era a crença dos saduceus. E aí eles chegam para o Senhor Jesus falando a respeito do casamento. O tema do seu embate é casamento, mas na verdade é só um pretexto. Eles não querem falar a respeito de casamento. A dúvida deles não é sobre casamento. Casamento é só um pretexto porque eles querem lançar uma pegadinha contra o Senhor Jesus. E aí eles falam de um princípio da lei de Moisés, um princípio muito estranho para nós, conhecido como levirato. Qual que é esse princípio? É que, olha, se um homem morresse e deixasse uma viúva sem filhos, isso seria vergonhoso para um judeu. A sua memória seria apagada da história. O nome desse homem seria apagado da história. Então, existia uma lei para o povo de Israel, o princípio do levirato, a lei do levirato. O seu irmão mais próximo deveria se casar com a viúva do seu irmão falecido. E quando ele tivesse um filho com essa viúva, esse filho não ia ser do irmão que se casou, esse filho seria do falecido. Ele levaria o nome do falecido. E ali toda a herança, todas as terras, tudo seria então, carregaria o nome do falecido. E aí os saduceus estão trazendo esse princípio da lei de Moisés para tentar encurralar o Senhor Jesus com um ridículo. Eles contam uma história escabrosa. 7 homens se casaram com a mesma mulher e nenhum deles teve filho. Senhor Jesus, o Senhor que diz que existe ressurreição, quando a ressurreição chegar, ela vai ser esposa de qual deles? Os 7 se casaram com ela igualmente? Afirmar a ressurreição seria tão ridículo na cabeça dos saduceus quanto afirmar que essa mulher poderia ter 7 maridos. E é aqui que o Senhor Jesus lança uma distinção. Fala, opa, os seus pressupostos estão errados. Os filhos desta era se casam, mas os filhos da ressurreição não se casam. Então perceba que o Senhor Jesus até tem uma concepção semelhante à dos saduceus a respeito do casamento. Ambos concordam, olha, é verdade, o casamento acaba. O casamento acaba nessa vida. O Senhor Jesus concorda com os saduceus. Mas as implicações são completamente diferentes. Quando os saduceus afirmam, o casamento acaba com essa vida, os saduceus estão com a mentalidade imediatista. Tudo que existe no casamento, todo o propósito é somente para essa vida. Usufruir o casamento, usufruir de todas as realidades da existência somente aqui. E quando acabar aqui, ponto. Não existe nenhum propósito superior, não existe nenhum propósito eterno. O Senhor Jesus diz, não é disso que se trata. O casamento acaba nessa vida. Inclusive, parece até que o Senhor Jesus está depreciando o casamento. No versículo 36, ele diz, os que forem considerados dignos, versículo 35, da era que há de vir e da ressurreição dos mortos, aqui diz não se casarão, mas literalmente não se casam, fala no presente. Os que forem dignos, os filhos de Deus, não se casam. Aí eu estou perdido então. Eu sou casado? O que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso? O casamento é inadequado aos olhos do Senhor Jesus? Ainda não.
mas um dia será. O casamento não é inadequado, mas na ressurreição ele será, porque o casamento, ele é uma sombra, ele é um sinal que aponta para algo muito maior. Desde que o Senhor Deus criou o casamento lá em Gênesis 2, e diz que por essa causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Lá em Gênesis 2, antes do pecado entrar no mundo, propósito original de Deus para a sua criação, o casamento. Mas aí Paulo vai dizer lá em Efésios 5, e ele vai usar esse texto: por essa causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E aí o apóstolo Paulo vai complementar: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Por essa causa deixará o homem, pai e mãe, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O apóstolo Paulo está dizendo que desde o princípio, Deus criou o casamento para espelhar o relacionamento entre o Senhor Jesus e a sua igreja, a aliança, o pacto de amor, de fidelidade que existe entre o Senhor Jesus e a sua igreja. E é interessante que a Bíblia não diz que a igreja é a esposa de Cristo. Nós não somos, como igreja, a esposa de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Mas Apocalipse 19 diz que vai chegar o casamento, quando o Senhor Jesus vier dos céus, no dia da ressurreição, haverá então o casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, e aí sim, quando aquele casamento chegar, esse casamento aqui, perderá o sentido, não terá mais razão de existir, perderá o seu propósito. Mas a mentalidade imediatista é incapaz de contemplar essas coisas. Não somente o casamento, o trabalho, a criação dos filhos, o lazer, até mesmo a religião. Tudo se esgota nessa vida. Não existe ressurreição. Não existe algo por que esperar. O que existe é o aqui e agora. E se o que existe aqui e agora, o meu objetivo é viver de tal modo e viver com tal sabedoria que eu possa utilizar das coisas deste mundo, que eu possa utilizar das coisas da criação para maximizar o meu prazer e minimizar o meu sofrimento. E é aí que tudo faz sentido. E é aí que tudo fecha o propósito. Enquanto o casamento está maximizando o meu prazer e minimizando o meu sofrimento, enquanto está sendo prazeroso, gostoso, vale a pena, faz sentido. Mas se não é mais, estou fora. E isso para todas as áreas da vida. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo é que existe uma mentalidade diferente. É claro que o Senhor Jesus não está sendo contrário ao casamento, mas Ele ilumina os olhos do coração dos seus filhos para que nós entendamos que vivemos neste mundo e nos relacionamos com as coisas deste mundo. E sim, o meu casamento um dia vai acabar, quando eu morrer, quando a minha esposa morrer, mas isso não significa que o meu casamento não tenha um propósito eterno. E eu vivo o meu casamento semeando para a eternidade. O meu trabalho um dia vai acabar, mas se eu sou o filho da ressurreição, se eu tenho a minha mente iluminada pela ressurreição, eu lido com o meu trabalho semeando para a eternidade. Um dia eu não serei mais responsável pela criação dos meus filhos, mas se eu sou um filho da ressurreição, eu lido com a criação dos meus filhos, semeando para a eternidade. O nexo com o qual eu lido com as coisas deste mundo jamais se esgota nas coisas deste mundo, mas esse nexo se fecha somente na eternidade. Mas esse mundo é poderoso, meus irmãos. E nós precisamos ser honestos diante da palavra de Deus.
Quantos de nós não ansiamos, não esperamos pela ressurreição? Porque o discurso deste mundo é poderoso, é convincente. Ele nos convence todos os dias de que, olha, tudo se esgota aqui. Seja feliz aqui. Busque todo o seu prazer aqui. É aqui que tudo faz sentido. Mentalidade imediatista, que nos domina, que nos divide, que nos impede de contemplar a ressurreição, de ansiar pela ressurreição. A mentalidade dos saduceus, completamente diferente da mentalidade de Cristo, completamente diferente da mentalidade da ressurreição. O Senhor Jesus deseja que nós aguardemos pela ressurreição com toda a nossa mente, mas em segundo lugar, com todo o nosso coração. E com todo o nosso coração eu quero dizer com todo o nosso amor, com todo o nosso desejo. O desejo pela ressurreição. Isso quer dizer, o desejo pela era que há de vir, como o Senhor Jesus diz aqui. Ele precisa ser no coração do Filho de Deus muito maior do que o desejo, do que o amor por essa era, por este mundo. Certa vez o Senhor Jesus, aqui em Lucas, capítulo 14, Jesus está indo para Jerusalém. Ele já falou para os seus discípulos: olha, eu estou indo para Jerusalém, eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores, eu vou ser morto, a cruz me aguarda. Os discípulos não entendem nada. E aí o Senhor Jesus vê uma multidão enorme seguindo para Jerusalém, até que o Senhor Jesus olha para a multidão e fala: olha, se alguém vem após mim e não nega a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Se alguém vem após mim, se alguém está me seguindo e não odiar pai, mãe, filho, irmãos, irmãs, mulher e até mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então nós temos que odiar a nossa vida, nós temos que ser rancorosos, reclamões. O Senhor Jesus está falando de perspectiva. Claro que nós temos que ser gratos pela vida, viver a vida até com prazer diante de Deus. Mas diante da esperança da ressurreição, diante do amor e da esperança pela ressurreição, o prazer por essa vida se torna incomparável, incomparavelmente pequeno. O Senhor Jesus está falando a respeito da ressurreição. Ele está falando como algo que é muito mais sublime. Ele está falando como algo que é muito maior. E aí o Senhor Jesus, ele vai dizer aqui, olha, aqueles que forem considerados dignos. Está claro aqui que o Senhor Jesus está chamando a atenção para os saduceus. Olha, existe algo muito melhor no porvir. O que está por vir não é um aperfeiçoamento. É muito melhor, mas não é simplesmente um melhoramento dessa criação. É algo tão superior que essa criação terá que acabar para dar lugar a uma nova criação, que será incomparavelmente sublime, incomparavelmente melhor. É disso que o Senhor Jesus está falando aqui. E aqui o Senhor Jesus ele vai dar duas informações a respeito de como será essa nova criação. A primeira delas é não podem mais morrer. Seremos imortais se nós alcançarmos a nova criação. A maldição da morte será derrotada para sempre. Não poderemos mais morrer. A segunda informação, um tipo novo de relacionamento. Não se casam. O casamento não vai mais existir. Ele diz, são como anjos nos céus. Como anjos nos céus, ele não está dizendo que nós seremos espírito. Ele também não está dizendo que nós seremos assexuados. O Senhor Jesus ressuscitou como um homem.
Permaneceremos homens e mulheres no céu, na nova criação. Mas o casamento, esse tipo de relacionamento, não fará mais parte dessa nova realidade. E o que está claro aqui, meus irmãos, é que o casamento, ele não vai deixar de existir, porque ele é algo ruim em si mesmo. Perceba que não existe isso aqui nesse argumento, nem mesmo com os saduceus. O casamento é tratado como algo honroso, algo criado por Deus. Existem inclusive critérios. É algo bom, é algo belo. O casamento, ele não vai deixar de existir porque ele é ruim em si mesmo. Pelo contrário, o casamento é bom. Mas o casamento precisará deixar de existir, porque surgirá algo melhor. Quando o Senhor Jesus diz, os que forem considerados dignos, nem mesmo o casamento será digno da nova criação. E nós precisamos entender esse ponto do argumento aqui. Talvez a nossa mentalidade se confunda. O casamento aqui é tratado como algo bom, algo honrado aos olhos de Deus. Nem mesmo os saduceus, que desprezam a ressurreição, desprezavam o casamento. Nós vivemos em dias que o casamento, ele é desprezado, é menosprezado, é zombado. O mundo faz isso com o casamento. Mas interessantemente, mesmo o maior dos incrédulos, eu reparo isso com frequência nos casamentos. Quando ele está diante de uma celebração de casamento, ele vê que ali existe algo sublime. Eu posso dizer, o último casamento que eu realizei, 3 semanas atrás. E ali na plateia tinha um homem, perto de mim, enquanto eu pregava, celebrava aquele casamento. Eu conheço aquele homem, jogamos bola junto. Incrédulo. Um incrédulo. Mas machão, não é um homem que nós diríamos sensível. Ele não parava de chorar naquele casamento. E mesmo o incrédulo, ele zomba, ele faz chacota, mas ele percebe que ele está diante de algo grandioso, algo belo, algo sublime. Isso é o casamento. É uma criação primordial de Deus. Os saduceus não estão tratando o casamento como qualquer coisa, como coisa periférica, senão até esse embate ele seria tolo, ele perderia o sentido. É porque eles elevam o casamento a uma posição de dignidade que esse embate aqui faz sentido e tem a sua seriedade. O casamento ele tem um papel primordial na criação de Deus, na ordem de Deus, povoar a terra, encher a terra. Além de tudo, meus irmãos, o casamento, ele foi criado por Deus para ser uma experiência maravilhosa. Essa é a vontade de Deus. O casamento como algo maravilhoso, como algo edificante. Isso é importante nesse argumento aqui. Nós vamos entender isso. Porque se o casamento for uma experiência frustrante, nada mais, nenhuma outra experiência que esse mundo tenta nos vender pode suprir a frustração de um casamento. Nós que somos casados sabemos disso. Se eu e você tivermos um casamento frustrante, meu irmão, o carro importado não vai suprir essa frustração. A viagem maravilhosa vai ser incapaz de suprir. A conta bancária recheada vai ser incapaz de suprir a frustração de um casamento frustrado. E o contrário também é verdade. Um casamento não perfeito
mais saudável, edificante. Talvez não tenha casa própria, talvez não tenha carro zero. Mas, meus irmãos, você que é casado sabe disso. Na luta, nos desafios da vida, se no final do dia nós temos uma casa para voltar, uma esposa para abraçar e beijar, e até filhos, nós somos ricos. Nós somos satisfeitos. E isso não é heresia. Isso não é idolatrar o casamento. Salomão fala sobre isso em Eclesiastes 9. E Salomão foi aquele homem que teve toda a riqueza, toda a glória, toda a fama, todo o esplendor, toda a inteligência, todo o status, toda a ostentação. Mas em Eclesiastes 9:9, Salomão diz: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da sua vida fugaz, que Deus te deu debaixo do sol. Salomão não diz: olha, imita o meu lifestyle, tenta alcançar o que eu alcancei, que você vai se dar bem, essa é a bênção. Não, Salomão diz: olha, eu alcancei tudo isso, sabe o que existe de bom na vida? Aproveita a vida com a mulher que você ama. Debaixo do sol, na criação de Deus, o casamento é maravilhoso. Eu estou dizendo isso, irmãos, para que nós não percamos de vista o que o Senhor Jesus está afirmando aqui. Se o casamento é o que é, uma bênção maravilhosa, uma bênção ainda maior do que muitos prazeres e alegrias que este mundo nos oferece. Se o casamento é tudo isso, e ele não será digno de participar da ressurreição, o que falar de todo o resto? Está entendendo onde eu quero chegar? Amar a ressurreição. Não se iludir com os amores deste mundo. Pensa nos maiores prazeres da sua vida. Quando seu filho nasceu, quando você conquistou sua casa própria, o seu primeiro emprego, sua promoção tão esperada. As maiores alegrias, os maiores prazeres que nós podemos ter nessa vida não são ruins em si mesmos, mas não são dignos de se comparar à ressurreição. Terão que acabar, terão que passar, porque a alegria, a satisfação, o prazer, o contentamento na eternidade da ressurreição será inimaginável. E é isso que o Senhor Jesus deseja que nós creiamos, amemos e esperamos, e que o nosso coração verdadeiramente esteja na ressurreição. Aguardarmos pela ressurreição com uma mente lúcida. Uma mente lúcida. Portanto, irmãos, cingindo a vossa mente, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,13. Uma mente lúcida. Cuidado, não se iludam neste mundo. Esperai inteiramente nessa graça que vos está sendo trazida com a nossa mente, mas com os nossos afetos, com o nosso coração. Mas esse mundo também nos ilude. Os momentos em que eu me vejo mais frio em relação à era vindoura, frequentemente, são os momentos em que eu estou mais alegre e entusiasmado com as coisas deste mundo. Mas elas vão passar. Elas nem são dignas de entrar lá. A alegria será muito maior. Mas por último, aguardar pela ressurreição
com toda a nossa força, com toda a nossa coragem. Uma das tentações também, pelas quais nós não ansiamos pela ressurreição, é o medo. O medo da morte. Para adentrar na ressurreição é necessário morrer. E ninguém quer morrer, eu não quero morrer. Eu me lembro do Dalton, não estou vendo aqui, Dalton Vick. Nem todos são. Está ali o Dalton Vick. Dalton Vick gosta de piada, então se prepara. Uma vez eu estava no banheiro, eu vendo o Dalton Vick conversando com um homem, um assunto pesado. Ah, fulano, tá sabendo, tá na UTI, tá difícil. Aí o Dalton diz: você sabe que eu não tenho medo de morrer, né? Ah, não tem? Não, eu só fiz uma oração para Deus, que Ele me deixe viver até os 150. Nós não somos como Dalton. Nós tememos a morte. A morte é maior que nós. A morte não é natural para nós. Nós não fomos criados para a morte. Mas a Bíblia diz, inclusive, que Jesus veio para destruir a escravidão da morte. A morte antecipa a ressurreição. A esperança da ressurreição, quando Jesus vier, será maravilhosa, inigualável. Mas o que a Bíblia diz é que quando nós atravessamos a morte, nós já começamos a experimentar muito da glória da ressurreição. E essa é uma esperança maravilhosa, que nos encoraja. E que pelo poder do Espírito Santo vai nos encorajar no momento em que precisarmos enfrentar a morte. O Senhor Jesus aqui, Ele muda de assunto. Agora Ele sai do assunto do casamento. E Ele começa a dizer no versículo 37, e que os mortos ressuscitam, e a respeito da ressurreição dos mortos, Moisés já deixou isso claro. Os saduceus só acreditam nos escritos de Moisés. E um dos argumentos dos saduceus era, olha, Moisés não falou nada no Pentateuco, na Torá, sobre a ressurreição. Agora veja a visão do Senhor Jesus a respeito das Escrituras, da revelação de Deus, essa revelação inerrante. O Senhor Jesus usa um tempo verbal para defender a ressurreição na lei de Moisés. O Senhor Jesus lembra aquele evento em Êxodo 3, quando Moisés está diante daquela sarça ardente, aquele arbusto que queima, e aquele fogo nunca se apaga. E ali, de repente, a voz de Deus chama Moisés para se aproximar. Tira a sandália dos pés, Moisés, porque aqui é lugar santo, aqui está a presença de Deus. E Deus se revela. Deus diz, eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E aí o Senhor Jesus conclui, Ele não é Deus de mortos e de vivos. O Senhor Deus não disse, olha, Moisés, eu fui o Deus de Abraão. Eu era o Deus de Abraão. Eu sou. Eu continuo sendo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E o Senhor Jesus diz, Ele é Deus de vivos. Seria contrário à natureza, contrário à essência de Deus, Ele ser um Deus de mortos. Se Deus é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ainda hoje, no presente, se Ele permanece sendo, é porque Abraão, Isaac e Jacó estão vivos na presença dEle. E aí ele diz no versículo 38, porque para ele, mas pode significar também, mais provavelmente diz que nele todos vivem. Aqueles que estão em Deus, aqueles que estão ligados a Deus, aqueles que têm um relacionamento com Deus, mesmo mortos, vivem. Essa é a glória da ressurreição. Essa é uma grande esperança para nós. Quando o Senhor Jesus subiu aquele monte da transfiguração,
E ali diz que apareceram diante do Senhor Jesus e dos discípulos Moisés e Elias. E o que nós vemos ali, Moisés e Elias, nós vemos vergonha? Nós vemos algum tipo de pequenez? Nós vemos glória. Glória. Eles já reinam com Cristo. Eles já desfrutam de gozo, alegria, prazer eterno na presença de Cristo. Não existe mais vergonha, não existe mais lágrima. Essa é a esperança da ressurreição. Sim, essa ressurreição que irá se consumar quando o Senhor Jesus voltar. Ele diz lá em Hebreus 11 que os antepassados, a nuvem de testemunha, saudou as promessas de longe, mas ainda não tomaram parte da promessa, porque Deus não deseja que eles sejam aperfeiçoados sem nós. Quando o Senhor Jesus voltar, todos nós seremos juntamente ressuscitados com Ele. Mas até lá, a glória da ressurreição nos diz que todos aqueles que morreram nele, em Cristo, como o apóstolo Paulo diz em Filipenses, no capítulo 1, eu prefiro partir e estar com Cristo, porque é infinitamente melhor. Paulo aguarda pela ressurreição final. Quando ele está se despedindo de Timóteo, 2 Timóteo 4,8, ele fala: agora a coroa da justiça já me está guardada, reservada, a qual o Senhor, reto juiz, dará não somente a mim, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Mesmo na morte, Paulo aguarda aquele dia, a ressurreição, um novo corpo. Mas mesmo este homem, que aguardava a ressurreição do corpo, foi aquele que disse: eu prefiro desde já partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. A glória da ressurreição final sendo antecipada, e aqueles que morrem com Cristo podem ter coragem, que já não existe mais dor, já não existe mais vergonha, já não existe mais medo, existe somente glória. O Senhor Jesus deixa claro: nele todos vivem, porque o Senhor Deus é um Deus de vivos, não é um Deus de mortos. O Senhor Jesus deseja que nós aguardemos pela ressurreição, com uma mente iluminada, não nos deixando iludir pelos argumentos deste mundo, apegados de coração, amando a ressurreição, pela fé. Sabemos, o Senhor Jesus nos promete, será tão melhor que as coisas boas deste mundo não serão nem dignas de entrar lá. Será muito melhor. E com coragem, Ele é fiel, Ele é Deus de vivo, nele todos vivem. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome nessa noite, pela bendita esperança da ressurreição. Que os nossos olhos estejam fixos no nosso prêmio, na ressurreição que o Teu Filho conquistou para nós, e com Ele fomos feitos seus herdeiros. Nos dê, Senhor, uma mente sóbria, um coração fiel, uma força ousada. E que assim, Senhor, a nossa fé sempre prevaleça neste mundo, pelo poder do Evangelho, pelo poder da ressurreição. Louvamos, bendizemos o Teu nome nessa noite e oramos no nome do Teu Filho, nosso Salvador. Amém.